Vamos lá então, gente? Então vejam, o inquérito é, novamente, inquisitivo ou inquisitório, discricionário, dispensável, sistemático. E o inquérito é também, gente, unidirecional. Ana, como assim unidirecional? Vamos lá. Quando o inquérito é instaurado, ele é instaurado para apurar um fato X, né? Bom, então, durante essa investigação, o delegado tem que colher prova da infração de autoria do fato X. Ele aponta para o fato X, ele direciona para o fato X, ele é unidirecional. Lógico que, às vezes, um inquérito é instaurado para apurar mais de um crime. Então, tudo bem, ele aponta para esses crimes que foram objeto deste inquérito. O inquérito foi instaurado para apurar aquilo. Bom, a questão é a seguinte: será que o delegado de polícia pode utilizar este inquérito para fazer diligências para apurar um outro crime que não seja objeto dessa investigação? Essa é a questão. Entendeu? Às vezes acontece isso. O delegado pega esse inquérito aqui e usa esse inquérito aqui para apurar um fato diferente, que não consta como objeto desse inquérito. Isso não pode, porque o inquérito é unidirecional. Ah, mas Ana, olha para cá. É comum, e realmente é comum, que durante um inquérito, onde o delegado apura o crime X, surja a prova da existência de outro crime. Nesse caso, o que ele faz? Instaura um inquérito para apurar o outro crime. Entenderam? Não. O que não pode é ele informalmente, assim, de forma investigar algo que não é o objeto dessa investigação. Entenderam? Então, mas Ana, para cá. Se esse outro crime que eu descobri é muito relacionado, né? Tem vínculo, tem um nexo que vincula ele, de alguma forma, tem relação com o crime que está sendo investigado. Ele não pode investigar no mesmo inquérito? Pode, mas ele tem que oficializar isso. Ele tem que baixar uma portaria dizendo, olha, a partir de agora, esse inquérito, além de apurar esse fato, também apura aquele, entendeu? O que não é possível é usar de um inquérito para apurar um fato que não é objeto dessa investigação. Então, o inquérito é unidirecional. Ficou claro? Beleza? O inquérito, gente, é sigiloso. Bom, e o sigilo do inquérito, ele tem uma dupla finalidade. O sigilo do inquérito está previsto no artigo 20 do Código de Processo Penal. Então, o artigo 20 diz que a autoridade policial deverá preservar o sigilo do inquérito policial. Então, a autoridade policial deverá preservar o sigilo do inquérito policial. Muito bem. Por que o inquérito é sigiloso? Existe uma dupla função no sigilo do inquérito policial. Bom, a primeira função do sigilo do inquérito é garantir que as diligências se realizem. Porque, vejam, se o delegado sair por aí, né, dizendo a Deus dará nas redes sociais, por exemplo, o que ele vai fazer amanhã ele não vai fazer nada. Isso não é, porque a prova que ele ia buscar sumiu, entenderam? Não. Então, para garantir a própria efetividade do inquérito, eu preciso que ele seja sigiloso. O delegado não tem que sair por aí explicando o que ele vai fazer. Entenderam? O inquérito é sigiloso. Então, essa é a primeira função. Então, a primeira finalidade do sigilo é garantir que seja eficaz, que seja efetiva a investigação, certo? Mas o sigilo do inquérito tem uma outra finalidade. E que outra finalidade é essa? O inquérito é sigiloso para preservar a figura do próprio indiciado. Ana, como assim? Vejam, o indiciado, gente, ele, na verdade, é apenas um suspeito. Em face de quem eu ainda não tenho indícios suficientes de autoria. O fato de existir um inquérito instaurado e talvez até de já ter ocorrido o indiciamento daquele suspeito, não leva à conclusão de que foi ele que praticou um crime. Porque para confirmar se ele praticou o crime ou não, eu preciso de um processo com ampla defesa, contraditório, e preciso que a sentença que o condene transite em julgado, tornando-se definitiva. Então, veja, o fato de existir um indiciado, o fato de existir um inquérito, não pode caracterizar um peso ou um prejuízo para a pessoa.
Imaginem, se todo mundo ficar sabendo que aquela pessoa foi suspeita numa investigação, ela vai carregar isso pro resto da vida, certo? E a situação pode ficar até pior. Então, a função do sigilo do inquérito é resguardar a figura do próprio indiciado. Porque se no final das contas nada ficar comprovado contra ele, ele tem que ser devolvido à sociedade no status quo ante, sem ter sido prejudicado por aquela investigação. Tudo bem que não é bem isso que acontece, né? Porque toda hora está na mídia o inquérito, né? Ah, olha só, fulano é suspeito, não sei o quê. Gente, isso não era para acontecer, né? Acontece, mas não era para acontecer. Mas poderia ficar pior. Você quer ver? Se você quiser entender realmente o porquê do sigilo do inquérito em relação à figura do indiciado, basta você ir aí, ó, vai num site de busca, pode ser o Google, pode ser qualquer outro, né? E escreve assim, Escola Base, São Paulo, inquérito. Na hora que isso aparecer, você lendo aquela história, você vai entender o que pode acontecer em razão do desrespeito ao sigilo do inquérito. No caso da escola base, e aqui é o começando do zero, então eu posso pegar e contar, né? No caso da escola base, sabe dessa história? Sabe? Não? Então, veja só, no caso da escola base, o que aconteceu foi o seguinte, muitos anos atrás, havia uma escola de jardim de infância, né, com crianças pequenas e tal, até acho que funcionava até quarta série, hoje terceiro ano, sei lá, enfim. A escola base era o nome da escola, certo? Tinha lá os donos da escola, era um casal e tal. E aí o que aconteceu foi o seguinte, uma mãe cismou, do nada, que o filho dela, a filha dela, sofria abusos sexuais por parte dos donos da escola. E aí o que aconteceu é que ela procurou a polícia e foi instaurado um inquérito policial para apurar esses abusos sexuais supostamente sofridos pela criança. Beleza. Ocorre que o delegado de polícia, que deveria ter preservado o sigilo da investigação, como diz o artigo 20, né, ele foi para a imprensa e saiu dizendo para todo mundo que aqueles donos da escola praticavam abusos sexuais naquelas crianças. O que aconteceu foi o seguinte, houve uma histeria coletiva dentro da escola e todos os pais, praticamente, começaram a enxergar abuso sexual que nunca aconteceu, entenderam não? E aí o que houve foi que este homem foi à falência, este homem deu um tiro na cabeça, mas nunca houve abuso sexual nenhum. Agora me explica, como justificar o que aconteceu? De quem é a responsabilidade sobre o suicídio deste homem? Porque é do Estado, que não respeitou o sigilo da investigação. Essas são as consequências de um desrespeito a essa garantia. O indiciado tem como direito que aquilo não seja divulgado. As pessoas são, por enquanto, e muito inocentes. Até que se prove o contrário. É isso, não é? O fato de haver uma investigação em curso não significa que um crime aconteceu. O fato de haver uma investigação em curso e haver um indiciado no inquérito não significa que tenha sido ele o real infrator. E isso tem que ser respeitado. E isso não pode gerar uma investigação, não pode gerar um prejuízo para o indivíduo, caso fique provado a sua inocência. Ficou claro? Quer dizer, é o caso da escola base, um exemplo, na época, inclusive, queriam criar uma lei chamada Lei da Mordaça, sabe? A Lei da Mordaça, ela não passou, porque a imprensa não deixou, né? Mas a Lei da Mordaça ia criminalizar violentamente qualquer membro, agente dos processos criminais, investigações criminais, que divulgasse para a imprensa qualquer coisa, ok? Então, porque, veja bem, é isso que dá o resultado de uma situação como essa, uma divulgação indevida, né, de informações constantes de um princípio de um inquérito policial, ok? Então, esse é o grande problema, né? Novamente, é lógico, quando alguém chega para você, imagine, se chegassem para você e dissessem assim, poxa, pai do coleguinha do seu filho, na escola do jardim de infância, se chegasse para você e dissesse com toda essa convicção que o filho dele está sendo abusado sexualmente pelo dono da escola, você ia começar a ver o quê?
certo? Não é verdade? Então, ainda mais quando isso surge de um delegado de polícia, né? Ah, um delegado, olha só, aí mesmo que passa a credibilidade de que aquilo aconteceu. E aí, numa histeria coletiva, realmente, a escola foi à falência e o homem deu um tiro na cabeça. É simples assim. Então, você entende. A função do sigilo do inquérito é preservar a figura do indiciado. Então, ela tem dupla finalidade. O sigilo do inquérito tem dupla finalidade. Garantir a efetividade das investigações e preservar a figura do indiciado, que é só um suspeito. Pode ser que nada disso tenha acontecido. Ok? Muito bem. Como o sigilo do inquérito tem por finalidade garantir a figura do próprio indiciado, ele não pode ser prejudicado por uma garantia que ele possui, entendeu? Exatamente por conta disso, o Estatuto da OAB garante aos advogados o acesso ao inquérito policial. Agora, é lógico, gente, que o advogado não vai saber o que o delegado vai fazer. Não, aí não, porque senão não tem nada, né? Novamente, ele vai ficar sabendo o que já aconteceu. Advogados têm acesso aos autos de inquérito policial, diz o Estatuto da OAB, ainda que sem procuração. Porque, veja bem, imaginem que uma pessoa me procure no escritório e me peça para patrocinar os seus interesses no inquérito que está acontecendo aí, não sei o quê. Até para eu avaliar o que está acontecendo, se eu vou pegar a causa ou não, resolver sobre os meus honorários, eu tenho que olhar o caso. Isso não é? Então, eu tenho que chegar na delegacia e pegar esses autos de inquérito para olhar. Entende? Então, advogados têm a prerrogativa de ter acesso aos autos de inquérito policial, mesmo sem procuração. Lógico que se for um inquérito que tem um decreto de sigilo, qualquer coisa assim, aí a procuração vai ser exigida, né? Mas, se não, em regra, eu não preciso dela. Certo? Agora, detalhe, o advogado tem acesso ao que já está no inquérito. Ele não tem acesso ao que o delegado vai fazer. Ficou claro? E exatamente para resguardar este direito dos advogados, vejam, existe a súmula vinculante de número 11. Então, o Supremo Tribunal Federal tem súmulas vinculantes. Então, a súmula vinculante, toda vez que a gente falar súmula vinculante, é sempre do STF, tá? Porque só o STF pode editar súmulas vinculantes. Então, a súmula vinculante de número 11, não, ai meu Deus do céu, a súmula vinculante número 11 é de uso de algemas, gente, não é isso. É a súmula vinculante de número 14, ok? Então, a súmula vinculante de número 14, ela diz o seguinte, veja bem. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados. E aí, reparem, a súmula diz assim, gente, em procedimento administrativo presidido por órgão com competência, não, realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Ai, de novo. Documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Olha só, gente, essa coisa enorme é inquérito. Então, vamos simplificar, certo? Então, os elementos de prova já documentados em inquérito, estou abreviando aqui, hein, substituindo um texto enorme por inquérito policial, tá? Inquérito policial. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em inquérito policial que digam respeito ao exercício do direito de defesa.
Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente em relação a essa súmula é que muita gente confunde essa súmula com ampla defesa no inquérito. Olha só, isso não é ampla defesa, gente, tá? Inquérito não tem ampla defesa. Na verdade, é o direito do advogado no interesse da pessoa que ele representa, que pode ser a vítima, pode ser o suspeito, entendeu? Pode ser até a testemunha. Sei lá, a testemunha quer saber, pô, estão me chamando para depor por quê, né? Então, é um advogado que tem o direito de ir lá e olhar o inquérito para verificar o que vai acontecer, o que está acontecendo, por que o cliente dele foi chamado, entende? E tudo mais, certo? E quando a gente fala que exercício do direito de defesa, é da defesa dos interesses dessa pessoa. Isso não significa ampla defesa na fase de inquérito, não é a mesma coisa. Reparem, vou te dar um exemplo, tá? Se no inquérito tivesse ampla defesa, toda vez que o delegado fosse realizar uma diligência, ele ia ter que chamar tanto o Ministério Público quanto o advogado. Entenderam? Não. Isso não acontece, certo? Então, o que está escrito aí é isso, olha só. Advogados têm o direito de examinar inquérito, certo? Para quê? Para pensar, bom, será que é o caso de eu pensar no mandado de segurança para o futuro? Será que no futuro, entenderam? Não, e tal. Então, não é ampla defesa durante o inquérito, é para verificar a defesa dos interesses da pessoa que ele patrocina de novo. Pode ser a vítima, pode ser o indiciado, certo? Repare que a súmula nem fala indiciado, ela fala representado, a pessoa que o advogado representa, certo? E aí presta atenção no detalhe. Então, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em inquérito policial. Já documentados. Novamente, não é o que o delegado vai fazer, é o que o delegado já fez, ok? Recentemente, o Estatuto da OAB sofreu uma alteração. E a alteração implementada pelo Estatuto da OAB foi em janeiro de 2016. Então, a alteração implementada no Estatuto da OAB inseriu no Estatuto da OAB esse que já existia, já estava lá, que advogados tinham direito a ter acesso ao inquérito policial, ainda que sem procuração. Mas o que passou a constar do texto foi que o advogado tem acesso ao que já está documentado em investigações criminais. Não é apenas um inquérito. Vamos imaginar que seja uma CPI. Vamos imaginar que seja uma investigação criminal correndo no âmbito do Ministério Público. Veja, se eu coloco só inquérito, porque a súmula fala inquérito, né? Mas o Supremo Tribunal Federal, que já decidiu positivamente pela possibilidade do Ministério Público realizar investigação direta, disse que numa investigação criminal realizada dentro do MP e pelo MP, tudo que é direito do inquérito tem que estar lá. Então, o advogado tem que ter acesso ao que já está documentado, entendeu? Então, efetivamente, inclusive o Estatuto da OAB diz hoje que o delegado pode tirar cópia, seja na Xerox, seja fotografia de celular, outros meios, né? Assim, fax, aquele scanner de mão, né? O advogado tem muito isso, vai na delegacia, scanner de mão, e tal, em vez de levar para Xerox, até porque as Xerox são caras e é difícil, tem fila, né? E tudo mais. Então, às vezes, um scanner de mão resolve, certo? Então, gente, súmula vinculante 14 reforça aí, junto com o Estatuto da OAB, o direito do advogado de ter acesso ao que já está documentado em qualquer investigação criminal, inclusive tomando cópias, não é isso? Por meios modernos de cópia, como, por exemplo, fotografia de celular, certo? Então, gente, o que a gente tem é que o inquérito é sigiloso. Tanto o sigilo do inquérito não é algo contra o indiciado, e sim a favor dele, que o artigo 20, que é o artigo que trata do sigilo do inquérito, recebeu anos atrás, um parágrafo. E o parágrafo do artigo 20 diz o seguinte, que nas certidões de antecedentes expedidas pelo delegado de polícia, não pode constar anotações de inquéritos policiais, nem em andamento, nem encerrados.
Ana, não entendi. Que certidão de antecedentes é essa? É a tal folha de antecedentes criminais que você falou ainda há pouco? Não, não, não. A folha de antecedentes criminais, gente, é algo que o juiz pede, que o delegado tira para ele na investigação, que o Ministério Público pede, né? Isso é outra coisa. Isso vem tudo quanto é anotação, inclusive as de inquérito. Essas certidões de antecedentes a que se refere o parágrafo do artigo 20 é o seguinte. Vamos imaginar que você vai arrumar um emprego. Às vezes, o futuro pretenso empregador, ele quer ver se você tem alguma anotação, alguma coisa e tal. Aí ele pede para você uma certidão de antecedentes, né? Às vezes, para prestar um concurso público, você vai precisar disso e tal. Aí você vai no distribuidor, paga lá uma taxa, né? Os cartórios dos distribuidores, e aí vai sair uma certidão de antecedentes que inclui, inclusive, processos cíveis, protestos de títulos, sabe? Dívidas, essas coisas assim, né? É tipo um SPC, sabe? Mas é um SPC judicial. Então, veja, o que que acontece, né? Essa certidão de antecedentes, ela, quando tem um inquérito, aquela pessoa teve um inquérito na vida, e foi investigado no inquérito, quando essa pessoa tem um inquérito em andamento e tal, ele não pode constar dessa certidão de antecedentes, porque ele é presumidamente inocente. O responsável por essa anotação das certidões é a polícia, porque lembra que eu falei que na maioria dos lugares, a pessoa que faz os seus registros de identidade, o órgão que faz, é subordinado à polícia, sabe? A polícia técnica, né? Que faz lá as coisas datiloscópicas e tudo mais. Então, geralmente o delegado, quando indicia, geralmente não, quando ele indicia, ele manda constar na certidão de antecedentes. Mas manda constar na folha de antecedentes. Mas nas certidões tiradas para fins de nada consta de trabalho e tudo mais, não pode ter anotação de inquérito. Por quê? Porque o inquérito é sigiloso e essa pessoa é presumidamente inocente. Ok? Além disso, gente, veja só, o nosso inquérito é escrito. Então, inquéritos policiais são escritos. Vamos nos lembrar sempre disso, ok? Sempre, sempre, sempre. Inquérito policial é escrito, ok? Então, o delegado tem que lavrar a termo tudo que ele realiza nesse inquérito policial. E por mais que o inquérito, enquanto sequência de atos, não seja formal, não seja rígido, o processo é rígido. O processo tem atos que a lei pré-define estrutura. Então, existe uma sequência pré-ordenada de atos que deve ser cumprida à risca pelo juiz durante um processo. O inquérito não é assim. O inquérito tem as diligências realizadas de acordo, de novo, com a discricionariedade do delegado, né? O inquérito é discricionário. Mas isso não significa que o inquérito não tenha formalidades legais. No aspecto formalidades legais, o inquérito é formal, né? Na sequência de atos não é rígido, mas ele é formal, ele tem formalidades legais. E dentre as formalidades legais está o fato de ser escrito. O fato de que o delegado, porque é engraçado, o código, gente, é de 1941, a gente tem que sempre lembrar disso. Aí tem um dispositivo lá no código que diz o seguinte, que se o inquérito não for manuscrito, o delegado tem que rubricar todas as folhas do inquérito. Olha só, porque antigamente o inquérito era na mão mesmo, né? Entendeu? Então, na verdade, com a letrinha do delegado, olha só que legal, né? Então, o código é muito velho. Então, existe máquina de escrever e hoje já nem tem máquina de escrever mais. Ó, não pense que não, hein? Que tem muita delegacia ainda no catamilho, tá? Então, na verdade, o que que a gente tem? A gente tem que o inquérito policial, ele efetivamente é escrito e o delegado tem que rubricar todas as folhas do inquérito, certo? Então, é uma das formalidades do inquérito policial. E, finalmente, gente, o inquérito é indisponível. Essa é, talvez, depois do inquisitivo, discricionário e dispensável, a característica mais marcante. E ele é indisponível por quê? Porque o delegado de polícia não pode mandar arquivar
autos de inquérito. Isso está no artigo 17 do CPP. Então, o artigo 17 diz: a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Quem arquiva o inquérito é o juiz, a requerimento do Ministério Público. Reparem, a resposta que você tem que dar é essa. Quem arquiva o inquérito? O juiz, a requerimento do Ministério Público. Porque o correto é falar dos dois órgãos. O juiz, a requerimento do Ministério Público. Bom, mas vamos imaginar que na sua prova não houvesse essa opção. Essa opção não existe. O juiz é requerimento do MP. Então, você vai procurar o juiz, porque o juiz é que escreve o arquivo-se. Tudo bem? Mas o certo é, o juiz é requerimento do MP. Fato é que delegado de polícia não pode mandar arquivar autos de inquérito. O inquérito é para o delegado indisponível. Uma vez instaurado o inquérito, ele tem que ser enviado para o juiz, para o Ministério Público. Depois nós vamos discutir isso. Tudo bem? Entendido, gente? Beleza. E aí nós falamos algo importante, né, na aula anterior. Dentro de inquérito policial, quais são os artigos mais cobrados em provas? O artigo 5º, o artigo 10, o 13, o 14, o 17, o 18, o 20 e o 28. Tudo bem? Beleza. O artigo 21, nós não mencionamos e ele não é tão importante. Mas é importante a gente falar assim para não ter dúvida. No artigo 21, está escrito que a autoridade policial poderá manter o indiciado preso em regime de incomunicabilidade. Não pode. Ana, como assim? Lógico que não. A Constituição de 88 diz que em estados de exceção, estado de defesa, estado de sítio, é vedada a incomunicabilidade do preso. Se nos estados de exceção é vedada a incomunicabilidade do preso, o que dirá, gente, no Estado democrático de direito? Presos não podem ficar incomunicáveis. Ficou claro? Isso é inconstitucional. Só existe uma possibilidade de incomunicabilidade do preso. Qual é esta possibilidade? É o que a gente chama de RDD. O que é o RDD? É o regime disciplinar diferenciado. Isso aqui, gente, está previsto na Lei de Execuções Penais. Então, não é o preso do inquérito, gente, é o preso que está cumprindo pena. Entenderam? Não. Até pode acontecer dele também estar respondendo por inquérito, mas olha só, é o preso que está cumprindo pena, que pratica uma falta muito grave, que tem risco de estar de lá de dentro controlando, por exemplo, o crime organizado, tipo Fernandinho Beiramar, entendeu? E aí, nesse caso, o juiz não é o delegado, o juiz da execução pode determinar que ele seja mantido no regime disciplinar diferenciado. E aí ele fica incomunicável. Mas essa incomunicabilidade significa que ele não tem contato com os outros presos e também não recebe visita, mas recebe o seu advogado. O advogado vai visitar preso do regime disciplinar diferenciado. Então, ele não é totalmente incomunicável. Ficou claro? Existe alguma incomunicabilidade? Não é isso aí que o inquérito lá está falando, não. Está falando lá é o delegado. Não, o delegado não pode manter preso nenhum incomunicável. Ficou claro? Por um motivo simples. Isso é inconstitucional. Tudo bem? Não foi recepcionado pela Constituição de 88. Agora, vista essa questão, gente, sobre as características do inquérito, agora a gente vai passar a falar sobre a instauração do inquérito. Mas antes de falar sobre a instauração do inquérito, a gente precisa, olha só, apresentar um conceito legal de inquérito para você e bem completo, tá? Agora que a gente já viu as características. Num primeiro momento, eu disse que inquérito era um procedimento administrativo
realizado pelo delegado, que tinha por fim colher prova da infração e indício suficiente de autoria. Vamos especificar mais isso aí? No próximo bloco a gente vê.